Continuando aqui. Quando eles olharam para isso, eles decidiram definir ou redefinir as necessidades, ou melhor, as prioridades, né, ministeriais. E aí, então, os apóstolos, eles disseram, bom, nós vamos nos focar em algumas coisas. E vou concentrar a minha missão naquilo que é mais importante para esse momento do meu ministério. Essa é uma segunda lição que eu queria deixar com vocês. Todo líder vai ter que aprender na sua vida a definir o que é urgente e o que é prioritário. Senão você vai morrer trabalhando, vai perder a sua família e não vai conseguir fazer o que precisa fazer. Isso é uma lição de vida, tá? Eu comecei a pastorear com 21 anos de idade. Pastorear uma igreja que já tinha 50 anos de existência. Uma igreja tradicional, era a minha igreja de origem, eu nasci naquela igreja. Isso era bom, mas era também um peso, porque todo mundo me conhecia de moleque, né? Lá na igreja, tal, etc. E eu me lembro que, no começo do meu ministério, eu entrei em parafuso. 21 anos, eu fiquei doidinho, maluco, tá? Porque eu trabalhava, corria de um lado, apagava incêndio do outro, atendia telefonema, ia visitar, fazer tal. Chegava sábado, 3 horas da manhã, eu estava quebrado. E eu não tinha o sermão que eu ia pregar domingo, 9 horas da manhã. E eu tinha trabalhado tanto. E eu chegava para Deus e dizia, Senhor, tenha misericórdia de mim. O que eu vou falar para esse povo amanhã? E Deus, na sua misericórdia, me dava o sermão. Até que um dia Ele falou, hoje eu não vou te dar. Eu falei, Deus, estou perdido. Como é que o Senhor não vai me dar? Ele falou, não. Você tem que aprender a organizar a tua vida. A única oportunidade que você tem de falar com toda a igreja ao mesmo tempo é quando você prega. E você está dispersando todo o seu trabalho e o seu tempo para fazer um péssimo trabalho quando você prega. Você tem que reorganizar as suas prioridades. Olha como eu sofri, porque eu não sabia dizer não. Eu não sabia dizer não. Chorava. Mas eu aprendi a lição. Eu tive que me organizar, definir prioridades, o que é mais importante, o que é necessário, o que é imprescindível, o que nos valores de Deus. Queridos, vocês serão líderes que vão ter uma alta demanda sobre vocês. E assim como aconteceu no passado, vai acontecer com vocês. Eu me lembro do meu pastor de criança, adolescente, ele dizia assim, se Satanás não conseguir fazer você virar uma geladeira, ele vai torrar você. E torrar, para ele tinha alguns sentidos, né? Mas um deles é isso, você vai ser tão consumido que você não vai aguentar desenvolver o seu ministério. Tem muito líder de célula que diz para a gente, pastor, eu não quero mais ser líder. Eu falei, por quê? Eu não estou dando conta, está matando a minha vida, eu não estou conseguindo. Eu entendo o que esse irmão está vivendo, mas eu digo assim, uma das razões é porque a gente não aprendeu a definir prioridades na nossa vida. Então a gente tem que sentar e dizer, olha, quais são as nossas prioridades? Primeiro, Deus. Então, se você não aprender a ter o seu devocional com Deus, a sua comunhão com o Senhor, a sua hora sagrada na presença de Deus, você não vai inspirar ninguém, filho. Não tem jeito. Porque essa é uma missão espiritual. Depois, você vai cuidar da tua família. Por que tem que cuidar da sua família? Porque aquele que não administra bem a sua casa, não pode administrar a casa de Deus. Primeiro, cuida da sua família. Cuida da sua esposa, cuida dos seus filhos, checa o coração deles, veja como isso funciona na sua vida. É assim, são prioridades que Deus dá para a gente. Aí, é claro,
você vai dividir o seu tempo, organizar o seu tempo. Mas você tem uma missão que é dada por Deus, tá? E tem que lembrar que o tempo de Deus não é igual ao tempo do serviço de Deus. O tempo de Deus é enriquecimento na sua alma. É unção do Espírito para você. Agora, o tempo do serviço é quando essa unção se manifesta poderosamente na tua vida. E aí você vai sentir a alegria do seu trabalho cristão. Então, organiza as suas prioridades. O que é que os apóstolos fizeram? Eles organizaram as prioridades. Eles abriram mão de algumas coisas que detinham, que representavam até parte do poder que eles tinham, tá? Mas eles abriram mão porque eles entenderam que existiam outras prioridades. Esses 7 homens, a gente vai perceber que na diáspora da igreja, eles não permaneceram o resto da vida distribuindo cesta básica. Um vai ser aquele que vai evangelizar os Samaria, não é? Filipe vai para lá, outro vai ser morto como um dos mártires da igreja. Mas a ideia é a seguinte: no momento que você está vivendo, você tem que definir as prioridades para aquele momento. Quando a gente define prioridade, não é para o resto da vida. É hoje. Hoje, quais são as minhas prioridades? É claro, tem coisas que são imutáveis. Deus e minha família são imutáveis. Mas hoje, de repente eu vou descobrir que Satanás está entulhando a minha vida com um monte de coisa que não tem sentido. O Dr. Shedd dizia que Satanás entulha a nossa vida com os consumidores do nosso tempo. Então, se você olhar o que é que está consumindo o seu tempo, e se você colocar numa planilha quantas horas por semana você gasta com essas coisas que consomem o teu tempo, tá? Você vai dizer, opa, já entendi que tem alguma coisa errada nas minhas prioridades. E aí eu tenho que me reorganizar. Às vezes isso vem na forma de pressão, mas a gente tem que aprender. Por que eu estou falando isso? Porque esses 80 irmãos que vão estar trabalhando conosco, eu quero que vocês tenham famílias bonitas. Eu quero que vocês tenham, ninguém morra de depressão, ou angustiado por causa da obra do Senhor. Eu quero que vocês sintam alegria de servir ao Senhor, porque vocês são pessoas maduras que souberam organizar a sua vida para fazer o que vocês precisam fazer na correria dessa vida, mas ao mesmo tempo sentir o prazer de servir ao Senhor do jeito que Ele colocou no coração de vocês. Porque senão, amanhã, a gente vai estar olhando para o irmão fulano, Beltrano aqui, dizendo, coitado dele, está separando da mulher. Por quê? Por causa da igreja. Eu não quero isso não. Está entendendo? Então, o que os apóstolos nos ensinaram? Organiza a tua vida. E coloca dentro do seu esquema de vida. Qual é o tempo que você vai consagrar para a tua família? Qual é o tempo que você vai consagrar para a sua vida devocional? Qual é o teu tempo de trabalho? Qual é o teu tempo do teu ministério? Tá? Coloca no tempo do ministério não só as reuniões, porque as reuniões, elas geram uma demanda, que é a demanda das pessoas. E a missão principal é cuidar de gente. Então eu vou me organizar. E, na verdade, eu vou ter que dizer não algumas vezes. E você vai dizer com alegria, olha, eu estou fazendo isso porque eu entendi que eu devo fazer isso. Quando eu sofri aquela madrugada de sábado, eu aprendi minha lição. E quando eu dizia, não, eu tenho que preparar sermão, hoje é o meu dia de preparar sermão, no começo todo mundo achava que era absurdo. Mas depois de 35 anos, eu digo assim, sexta-feira é meu dia de preparar sermão. Ah, pastor, mas sexta-feira é meu dia de preparar sermão. É o único dia que eu tenho para preparar sermão. Semana passada eu preguei 5 vezes. E só tinha sexta-feira para preparar o sermão. Eu falei, Senhor, tenha misericórdia, essa semana são 5. Aí Deus foi bom comigo, me deu 5 sermões, aleluia. Mas se eu fizesse isso fora da minha organização, ele ia dizer assim, problema é teu. Quem mandou você bagunçar o teu tempo todo aí? Entendem o que eu estou falando? Então, o que aconteceu com os apóstolos foi isso.
eles tiveram que aprender a organizar as suas prioridades, tá? Deus, você, família, trabalho, igreja, são as nossas prioridades.